Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Dar Boa início, noite. dar início aí à nossa aula de Economia e Cenários Globalizados de hoje. O senhor estava apanhando um pouquinho aqui do Google Meet, aqui, que ele mudou um pouco a interface aqui, né? Mas tudo sob controle. Bom, pessoal, é, lembrando aí, né, que a nossa A nossa nota, então, ela é composta, né, pela nota da prova multidisciplinar, que vocês fizeram já, 1,5 ponto. 5 vai ser da prova bimestral, que vocês vão fazer na primeira semana de julho. E 13,5 das atividades do AVA. Então, não deixem de fazer, tá? Até estava conferindo as notas do primeiro bimestre novamente. Teve gente aí que acabou não indo com uma nota melhor porque não acabou fazendo todas as atividades ou não fazendo todas as atividades de forma correta. Então, aí para conseguir uma nota melhor, né, a gente sempre orienta aí a estar fazendo as atividades, mesmo aquelas que já fecharam, tá? O professor aceita elas mesmo fora do prazo. A única situação aí que o sistema não aceita mesmo fora do prazo são as provas, né? As atividades vocês fizeram no primeiro bimestre, a prova que vocês vão fazer agora no segundo, o exame, se alguém precisar, mas espera aí que ninguém precise. Isso. Só essa informação, esse lembrete aí, né? Inicial. Pessoal aí, de repente, não sei se alguém entrou posteriormente também, mas aí para não deixar de fazer as atividades mesmo que um pouquinho atrasadas, tá? Lembrando aí que a gente aceita até a data da avaliação bimestral. Tá? É, não sei se já fechou ou não, mas se estiver ainda dentro do prazo fazer a avaliação institucional, é interessante fazer também lá, apesar de não valer nota, mas é interessante para que a instituição e os professores saibam aí o que está bom, o que não está bom, o que precisa melhorar. Bom, dando início aí, então, a nossa aula de hoje, né? Depois aí das informações, dos recados. Na aula passada, então, nós começamos a ver um novo tópico, né, que nós terminamos ali, então, a questão de economia, macroeconomia, e agora nós começamos aí a ver, então, a economia, ou a globalização, perdão. Então, nós vimos na aula passada, né, o conceito de globalização, digamos assim, modalidades, né, de globalização, que nós vamos ter lá da questão da qualidade de vida, dos meios de comunicação, dos meios de transporte, entre outros, da questão tecnológica, propriamente dita. Nós vimos aí também as vantagens e desvantagens da globalização, né, em todos esses aspectos. E nós vimos também aí o movimento que surgiu recentemente, que é que envolvia aí o movimento da anti-globalização, que é um movimento até recente, que defende a volta, né, da soberania total dos estados, né, da questão
do nacionalismo que se tinha antes da Segunda Grande Guerra Mundial, que em termos, como nós vimos, acaba ficando mitigado devido à questão da globalização, por existir aí as instituições supranacionais, ONU, OEA, OMC, OMS, né, que são instituições supranacionais criadas aí na questão da globalização, que aí o Estado mitiga parte da sua soberania, daí tem esse movimento de anti-globalização para se, vamos colocar assim, entre aspas, voltar a ter toda essa soberania, voltar à questão do nacionalismo. Na aula de nesses aspectos, dentro da questão da aula passada, ninguém tem dúvida, alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algum questionamento? Beleza. Então, tá na aula de hoje, nós vamos ver aí então a questão da globalização econômica e os blocos econômicos, né? Que, querendo ou não, os blocos econômicos eles surgem como decorrência de toda essa globalização econômica. E aí, na próxima aula, nós vamos ver aí, então, a questão da globalização cultural, do multiculturalismo. Lembrando lá que a questão social, né? Lembrando que nós vimos que a globalização ela envolve economia, cultura e a parte social, né? Dos povos. Bom, então, globalização econômica, né? Nada mais é aí a questão da facilitação, né? Vamos colocar assim, de você adquirir, de você comprar bens, serviços de outros países, seja de forma material ou de forma imaterial, né? Ou até mesmo de você adquirir investimentos, né? Hoje você pode falar aí de pessoas que investem, né, na bolsa de valores brasileira, investem na bolsa europeia, na bolsa dos Estados Unidos, na bolsa do Japão, situações que foram possíveis, né, que foram possibilitadas aí pelo movimento da globalização, principalmente aí pós Segunda Guerra e final do século XX, aí, né, na décadas ali de 80 e 90. Aí então, tá? Como nós já vimos, eu repeti no começo da aula, né, surgiram algumas instituições supranacionais, até para regulamentar todo esse comércio, toda essa compra e venda, até mesmo para que eu não tivesse excessos, né? Países maiores economicamente, podemos colocar inclusive países mais fortes, poderiam cometer abusos, excessos, então essas entidades supranacionais, elas servem aí para tentar regulamentar, regularizar e evitar esses excessos. Tá? E também aí os países dentro dessa questão, você acaba criando o que são chamados de tarifas alfandegárias, barreiras alfandegárias, taxas alfandegárias. No Brasil nós temos aí tributos, né, imposto importação, imposto exportação e outras tarifas alfandegárias. Elas existem, né, para a questão do comércio internacional, que podem e servem para potencializar, melhorar o produto de um determinado país ou de um outro país, criando aí então uma
concorrência. Vamos colocar aí os Estados Unidos, quer implantar uma empresa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, questão de serviços, ele vai analisar qual acaba tendo uma maior barreira, ou uma menor barreira, um menor custo, maior mercado, maior mão de obra, menor mão de obra. Analisar toda essa questão. Você vai comprar, você vai vender, né? Hoje, estava vendo uma pesquisa, 50 e poucos por cento do preço de um celular iPhone é imposto, né, para você tornar ele dentro do território nacional. Então vejam aí que em determinados produtos nós temos uma carga aí alfandegária bem elevada, bem alta, né? Até para tentar fazer uma proteção do mercado interno. Apesar de nesse ramo da tecnologia o Brasil não ter aí digamos assim, um celular, até onde eu sei pelo menos, de fabricação própria brasileira. Nós vamos ter as marcas americanas, as marcas chinesas, marcas europeias, mas marca brasileira propriamente dita nós não vamos ter. Essas barreiras alfandegárias, elas servem, né, de uma forma ou de outra para transformar o produto do país mais competitivo no mercado internacional, seja deixando o seu produto mais atrativo, mais barato, ou encarecendo os outros produtos. Aí vai se ter esse problema, né, de que se você acaba encarecendo demais o produto, às vezes a pessoa, entidade que vai tentar fazer essa transação, acaba fazendo com um outro país que talvez tenha uma taxa mais barata, né, sendo possível, então, uma competitividade. Então, tá aí o nosso cenário de globalização econômica, né? Todo mundo querendo vender para todo mundo, tendo a questão lá da balança comercial, superávit, déficit, toda aquela questão que nós já vimos quando nós falamos lá em macroeconomia. Só que para a gente repassar novamente, para que a gente possa entrar propriamente dito no tema aí da nossa aula, que são efetivamente os blocos econômicos. Ah, professor, então o que é um bloco econômico? Bom, nós podemos colocar então que o bloco econômico ou os blocos econômicos é uma associação entre países ou estados que buscam uma integração para melhorar de uma forma de interesses econômicos, aumentar os seus mercados de capital, de bens, de mercadorias, capitais, serviços, até mesmo de questão de população, dependendo do bloco econômico em questão. Ah, professor, um exemplo de um bloco econômico, né? Nós vamos ver mais aprofundado aí, mas os três principais blocos econômicos que nós vemos hoje, tem outros, tá? Mas os que nós vamos ver hoje é o NAFTA, que é o da América do Norte, o Mercosul, que é o da América do Sul, e a União Europeia, como o nome diz, corre nos países da Europa. Ah, professor, mas e o BRICS? Né, o BRICS ali não é um bloco econômico, é a união dos países emergentes, dos países em desenvolvimento ali que estão competindo. Então, na verdade, se você for pegar G7, o G8, o G20, BRICS, eles não são blocos econômicos, tá? Nós até podemos tê-los ali como um bloco, um aglomerado de países, um bloco não, né? Um aglomerado de países que se reúnem para discutir política ou estratégias de interesse comum, tá? Questão econômica para esses países.
Então, não vai ser necessariamente uma questão só econômica, né? Vai ser política, estratégias para que esses países se tornem competitivos junto com os demais países emergentes ou com os países desenvolvidos, mas não é uma questão de blocos econômicos, até porque você não vai ter aí as características, os tipos ou os níveis necessários, os requisitos necessários para que seja configurado um bloco econômico. Como nós vamos ver aí, nós temos aí 4 níveis ou estágios de blocos econômicos e esses grupos, né, o grupo dos 7, o grupo dos 8, G7, G8, o grupo dos 20, o G20, o próprio BRICS, né, OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Então, colocar assim, seriam mais blocos políticos, talvez, um grupo político, do que econômico propriamente dito, porque não busca de uma forma direta eliminar barreiras, aumentar mercado, enfim, tá? Tem alguma dúvida? Bom, Professor, o senhor oi, poderia explicar um pouco mais sobre o bloco econômico, por favor? posso pegar aqui certinho o conceito do bloco econômico. Tá? Então, ó, um bloco econômico, ele é uma associação entre países. Então, tem que ter mais de um, aí vamos colocar que os principais blocos econômicos, quando surgiram, né, o NAFTA surgiu com os 3 da América do Norte, os que tem até hoje. A União Europeia, o seu embrião foi o Benelux, que era uma associação de 3 países, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Então, aí é mais de um, né? Embrião aí de pelo menos 3, pelo menos é o que a história nos mostra, que buscam transações econômicas privilegiadas. Tá? Por que transações econômicas privilegiadas? Tá? Porque aí, dentro dos blocos econômicos, os países que fazem parte, eles vão buscar sempre facilitar, tá, a transação de capital, de mercadoria, de serviços e até mesmo de pessoas entre os países que fazem parte deste bloco econômico. Então, eles vão buscar aí uma questão econômica, uma questão que os países que fazem parte, que são membros do grupo, do bloco econômico, eles cresçam, eles se desenvolvam, eles evoluam em uma questão dentro das suas economias. Ou mais claro? Ficou sim, obrigada. Professor, só uma dúvida. Eu acho que Sim. não é obrigatório os países fazerem fronteiras, não, né? Tipo BRICS, por exemplo, ou é? Não, então, o BRICS, na verdade, ele não é um bloco econômico, né? Se você for pegar aí hoje os blocos econômicos, todos eles possuem, os membros acabam tendo fronteiras, né? Não, nos materiais que eu pesquisei, tá? Não há nenhuma menção específica quanto a isso, né? Você poderia, a gente até teve uma tentativa, por exemplo, aí nos anos 2000, se eu não me engano, acho que até o Lula era presidente, ou ele era candidato à presidência, a questão da ALCA,
né, a área de livre comércio entre as Américas, que iria os estados pegaria, acho que todos os países aí da América, inclusive os Estados Unidos. Então, iria se criar um primeiro estágio de um bloco econômico gigantesco, queria se pegar toda a América, que é o primeiro passo, né, nós vamos verificar mais aprofundado, é a área de livre comércio. Então, não necessariamente, tá? Não vejo aí, de repente, como uma questão obrigatória a existência de fronteiras, porém, os que existem hoje, os países fazem fronteira sim. Se tem uma outra, no nosso material aí também, vai ter uma outra área de livre comércio que tentam criar já faz algum tempo, que é nos países ali do Pacífico Norte, se eu não me engano, e acaba se tendo um problema aí entre brigas entre as grandes potências da região ali, né, Estados Unidos, Japão, que acabou não surgindo esse acordo específico dessa área de livre comércio. Se você for pegar Brasil não, né? Estados Unidos e Japão, em tese, pelo globo, não fazem fronteira, né? Estão ali numa mesma região do Pacífico, então poderiam fazer parte do mesmo bloco econômico. Mas, pelos que existem atualmente, todos eles pegam países fronteiriços. Alguém tem mais alguma dúvida aí até esse ponto específico aí que nós vimos? Acho que não, era Bom, só isso. bom, até essa questão das fronteiras aí vai ficar, de repente, um pouco mais nítido quando nós virmos aí os estágios que os blocos econômicos podem atingir, né? Eu vou falar em estágios ou níveis, tá? Nosso material aí fala em tipos, não é que esteja errado, mas tipos me remonta que cada um é diferente, né? Se vocês forem analisar, na verdade, eles as características que os próximos vão ter, o segundo, o terceiro, o quarto, eles possuem as características do anterior e uma característica nova adicionada pelo estágio novo em que se encontra. Então, ó, como eu falei para vocês, então nós vamos ter aí o primeiro nível, o primeiro estágio, o primeiro tipo, que é a área de livre comércio. Aqui, nesse primeiro estágio, então, vai acontecer a facilitação do tráfego de mercadoria entre os países membros do bloco. Como isso acontece? Então, vai acontecer aí uma diminuição, uma redução ou uma eliminação das barreiras ou das tarifas alfandegárias entre os países que fazem parte do bloco econômico em si, né? Então, para se tornar mais atrativo o mercado consumidor próximo, né, vamos colocar aí, para que eu consiga atingir os meus países próximos aqui, né, pegando aí os blocos que nós temos, se eu diminuir as tarifas alfandegárias, se eu diminuir taxas, diminuir impostos, os meus produtos chegam mais facilmente para esses países e o produto desses países chegam mais
facilmente até meu país. Então, tendo aí, então, essa facilitação de fluxo de mercadorias. Alguns também colocam que aqui já entra a questão do capital, mas não é tão unânime assim quanto mercadorias, tá? Bens duráveis, não duráveis, né? Bens, nós já vimos ali complementares, substitutos, qualquer tipo de bem, desde que seja algo corpóreo, tá? Então essa aí é a primeira modalidade, primeiro tipo, primeiro estágio. Segundo tipo, segundo estágio, é o chamado união aduaneira. Então, aqui na união aduaneira, eu vou ter as características do anterior, da área de livre comércio, ou zona de livre comércio, e eu vou ter uma característica nova, que é a criação da TEC. TEC é tarifa externa comum. Então, imaginemos aí aquela situação da globalização econômica que nós falamos há pouco. O Brasil tem uma tributação, a Argentina tem uma tributação menor, o Brasil tributa aí, né? Tem tarifas alfandegárias de 20%, a Argentina tem 18%, o Paraguai tem 15%. Então, vai se ter uma concorrência entre esses países para ver quem chama mais a atenção da empresa, do fornecedor, do consumidor, para ter o bem ou o serviço de uma forma menos custosa, porque vai se ter aí uma tarifa menor. Quando nós falamos em um bloco econômico, uma união aduaneira, tá? Essa tarifa para países extra-bloco, ela é comum, ela é única. Tá? Então, ao invés aqui do Brasil ser 20, da Argentina ser 18, do Paraguai ser 15, o Mercosul, que é composto por esses três países mais o Uruguai, teria então uma tarifa comum para quem não é do bloco de, sei lá, 16, 17%, por exemplo. Tá? Então, quem quiser negociar aí com o bloco, teria essa tarifa específica, essa tarifa comum. Então, aí dependeria de pegar o Brasil, da Argentina, porque o custo da tarifa seria o mesmo. A forma de adentrar ao bloco aí seria ver qual o maior mercado consumidor, de repente, o maior mercado de trabalho, ou aquele que tem, de repente, o melhor clima para a produção de determinado produto, mas a questão da tarifa, né, não seria um requisito aí, até porque a tarifa seria comum e adentrando dentro de um determinado país, acabaria atingindo em maior ou em menor grau os demais, que a circulação das mercadorias teria tarifas menores ou eliminadas, tendo em vista a área de livre comércio entre os países que fazem parte daquele bloco econômico. Tá? A terceiro tipo, ou terceiro nível, terceiro estágio, é o chamado mercado comum. Então, o mercado comum, ele prima e ocorre, que são chamadas de quatro liberdades. Tá? Então, os países membros, eles vão ter aí a liberdade de fluxo de
capital, de mercadoria ou bens, serviços e de pessoas. Então, eu tenho um livre trânsito, um livre tráfego nos países que fazem parte do bloco, não mais só de mercadorias, como era a área de livre comércio, mas agora também de pessoas e de serviços. Além de ter a questão da TEC para os países extra-bloco. E o quarto estágio, ou o quarto nível, tá? Que é até onde chegamos hoje na história. Pode ser que no futuro se criem novos níveis, novos estágios, novos tipos, mas o quarto e último que nós temos hoje seria aí, então, a União Econômica Monetária. Então, a integração e a interdependência entre os países que fazem parte, que são membros do bloco, é tanta que se tem um banco central do bloco econômico. O bloco econômico possui uma moeda única ou uma moeda comum, que inclusive aqui o único exemplo que nós vamos ter, né, é o euro. Então, é por isso que colocam aí que esse é o último estágio, o último tipo que nós temos. Tá? Alguns ainda podem dizer aí que talvez nós teríamos aí um embrião de um quinto estágio, de um quinto tipo, que é quando se possui uma constituição comum, tá? Uma constituição como um documento propriamente dito. Tá? Por exemplo, o Brasil tem a sua Constituição da República Federativa do Brasil, tem-se lá a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. Então, nós teríamos aí uma declaração, por exemplo, da União Europeia. Começou alguns embriões, algumas tratativas, mas aí acabou se emperrando em alguns países aí essa questão, até porque também se surgiu aí o movimento da antiglobalização, acabou emperrando um pouco essa discussão. Aí até não seria apenas tão somente um bloco econômico, né? Mas seria um bloco econômico, estratégico, político, que seria um estágio novo, talvez o bloco, a gente poderia dizer assim, entre aspas, entre parênteses, que o bloco seria um país e os países que fazem parte do bloco seriam estados membros, assim como o Brasil é o país e o estado, e Paraná, Minas, São Paulo são estados membros. Apesar de que eu não vejo a possibilidade disso acontecer hoje ou pelo menos num futuro tão próximo, tá, pessoal? Então, repassando aí, área de livre comércio, livre tráfego de mercadorias, com diminuição, redução ou eliminação de barreiras alfandegárias. Segundo, união aduaneira. Além da primeira, vamos ter a criação da taxa externa comum ou tarifa externa comum, que é para os países extra-bloco, que vão negociar com os países que fazem parte do bloco, ou com o bloco como um todo. Nós vamos ter o mercado comum, que aí é onde nós temos as 4 liberdades econômicas, aí vamos colocar, né? A liberdade de mercadorias, liberdade de capital, liberdade de serviços e liberdade de ir e vir de pessoas.
é que você tem aí, por exemplo, na União Europeia, todos esses requisitos, quando você fala da questão do passaporte vermelho, né? Você poder trafegar em todos os países que aceitam a cidadania europeia, vamos colocar assim. E o quarto, aí a União Econômica Monetária, que se cria um mecanismo aí de um banco central, ou, ou de uma moeda comum, uma moeda única. Pô, professor, é vantajoso ter, é vantajoso termos uma moeda comum, é desvantajoso termos uma moeda comum. Aí nós vamos depender do ponto de vista, né? Se você for pegar toda essa liberdade, né, de bens, serviços, fluxo de pessoas, você acaba tendo uma vantagem, que vamos supor lá, você tinha em Portugal, salvo engano o nome da moeda era escudo, você precisava negociar com a Itália era lira, salvo engano. Era ou é, não sei se ainda existem as moedas nacionais, tá? Então, o que se acabava fazendo? Você convertia para o dólar, do dólar, eu converti o meu escudo para o dólar e do dólar para a lira. Se eu fosse trafegar em qualquer outro país ali de livre tráfego, eu tinha que fazer todo esse câmbio, utilizando ou o dólar como uma marca padrão, ou fazer o câmbio direto aí do escudo para a lira, se fosse possível. Eu tendo o euro, todos os países aí que têm essa moeda, eu já consigo fazer a transação sem precisar ter esse câmbio. Aí você vai ter a vantagem que você não vai ter o problema do chamado spread bancário, se eu não me engano, que toda vez que você faz aí um câmbio, você acaba tendo um probleminha do spread, que é um custo, fora, por exemplo, o Brasil, que lhe cobra 6% devido ao imposto sobre operação financeira. Então, veja que se você não precisar ficar trocando moeda o tempo todo, é vantajoso. Porém, pode considerar que é desvantajoso, né? Nós temos uma desvantagem, que se você for que se você for pegar talvez um país menor economicamente, que está dentro do bloco, ele acaba tendo que, de uma forma direta ou indireta, se submeter à vontade daquele que é maior ou mais forte dentro do bloco. E se eles vendem, mais exportam os mesmos produtos ou produtos similares, talvez, né, aquele que seja maior, seja mais forte, consiga vender mais do que aquele que é menor, que não é tão forte, pela questão aí de se você ter uma moeda única. Um exemplo aqui que me passa pela cabeça de uma possível desvantagem de se ter uma moeda única. Aí então, pessoal, dentro desses tipos, desses estágios, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem um comentário que faz um questionamento? Bom, Não, tá tranquilo, então, professor. não, deixa eu dar uma pausazinha assim para poder tomar uma água também. Bom, Professor, e só quanto à dúvida se existem ainda as moedas antigas, não existe mais, tá?
O euro passou por cima de todas as anteriores, escudo, franco, lira, né, fugiu o nome das outras agora, mas hoje só tem euro mesmo, tá? Não tem mais as outras. Tá, se é um desses. É interessante essa questão aí que eu não tinha achado essa informação. Se o país desse aí quiser deixar de usar o euro, ele vai ter que refazer uma moeda própria, então. É, Exato, de repente, talvez seja uma desvantagem, né? De você ter que gerar novamente todo o seu dinheiro, porque aquele dinheiro que você tinha já não vai valer mais nada, né? Até de repente, até vamos colocar que é por isso, um dos fundamentos aí, que o país aí que poderia aderir ao euro e não aderiu foi o Reino Unido, ou, né, quiseram manter a libra esterlina. exato. E a Até saída por, foi muito mais fácil, né? depois, quando eles quiseram sair do bloco, a saída foi muito mais fácil, né? Até a Inglaterra aí, ela tem toda essa questão, né? De a Inglaterra, vou falar Inglaterra, mas na verdade é o Reino Unido, né? Porque acabava contando como um país só aí da União Europeia, mas era Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que fazem parte do Reino Unido, né? Eles têm todas as tradições deles lá e uma questão nacionalista deles, até eles não quiseram trocar moeda, até porque a moeda deles, até onde eu vi aí da questão de câmbio, é a moeda que mais vale, e vale mais do que o dólar, vale mais do que o euro, então, né, realmente não, talvez não valeria a pena. E também para essa questão de, porventura, sair do bloco, um dos motivos que acabou facilitando, apesar de eles terem feito, acho que 2 ou 3 rodadas de votação no parlamento lá para ver se saía ou não, um dos motivos aí que na minha concepção ajudou também é essa questão da moeda, eles terem mantido a moeda deles. Imagine aí se Portugal quiser sair hoje, vamos sair, vamos, aí tá, mas eu vou sair da União Europeia e vou manter o euro, vou sair da União Europeia, vou voltar a ter escudo, vou ter que voltar a gerar a minha moeda, ou sei lá, vou começar a usar o dólar, porque já é uma moeda, mas eu preciso de repente gerar o meu dólar, eu preciso no mínimo comprar dólar, como é que eu vou comprar esse dólar? Vou usar reserva de euro, vou usar reserva de ouro. Então, é uma situação complexa e talvez uma das desvantagens de se aderir aí ou de se ter uma moeda comum. Tanto que uma das maiores. Hoje, temos várias brigas, várias, entre aspas, né, discussões entre os governantes, entre os países lá, né? Que até ao falar de um deles eu não vou lembrar qual é, que ama a Europa, mas que odeia a União Europeia, né? Que acabou se transformando em toda essa briga, toda essa discussão aí de fazer parte, não fazer parte, como não fazer parte. Né? No começo ali era uma situação, depois virou outra. Daí nós vamos ver aqui, eu separei, tá? Os momentos históricos dos principais blocos aí, para a gente também adentrar tecnicamente dentro deles. Então, pessoal, vou passar aí para vocês, tá? Uma forma um pouquinho mais aprofundada aí, algumas informações sobre os 3 blocos econômicos aí, NAFTA, Mercosul e União Europeia. Tá? Começar aí pelos estágios, então, pelo aquele que tem o menor estágio, que é o NAFTA, é o North America Free Trade Agreement, que é Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Então, pelo próprio nome, né, do bloco econômico, nós já temos aí que ele é uma área de livre comércio. Então, ele está no primeiro estágio.
que é a questão da redução ou eliminação das tarifas alfandegárias. Então, a discussão, vamos colocar aí a discussão, né, o começo do bloco, as tratativas se deram em 89, quando os Estados Unidos e Canadá, de uma forma embrionária, começaram a negociar entre si. Depois, em 91, Estados Unidos e México, tá? E, por fim, em 1994, então, se criou oficialmente aí o NAFTA. Bom, professor, vocês podem me perguntar, tá? Nós temos aí possibilidade de ele virar uma união aduaneira? Talvez teria, mas eu não vejo, por exemplo, um mercado comum, né? Até porque você vai falar aí que tem uns presidentes dos Estados Unidos que querem criar muro entre Estados Unidos e México. Eu acho que até onde eu li, acho que o Bill Clinton já construiu uma parte, acho que o Trump queria construir a outra, queria fortalecer o que já tem, construir o resto. Então vejam, se você vai construir um muro, você não vai ter liberdade de trânsito entre pessoas. Então, né, aí já cai por terra aí a possibilidade de nós termos um NAFTA, pelo menos hoje, com a compreensão que temos, acima de um segundo estágio, porém ainda hoje, né, nós estamos aí no primeiro estágio e na gestão do Trump ainda por cima, que era United States First, então até se tentou criar aí os MECA, vamos colocar assim, dizer o SMSA, que na verdade a grosso modo iria eliminar, na verdade, o NAFTA e não mantê-lo, né? Porque iria se criar várias restrições aí. Então, criado ali o bloco econômico, você teve uma diminuição de tarifas, situação vantajosa, né? Porque aí os Estados Unidos pôde caminhar seus produtos mais barato para o México, para o Canadá, e pôde também comprar, em especial certas situações que se tinha no Canadá de commodities, e no México, questão de mão de obra mais barata. Tanto que, né, você tem aí parte da fábrica de empresas norte-americanas, né, vamos pegar aí, não a parte decisória, a parte comercial efetivamente, a parte dos que mandam, mas a parte de deixão de fábrica, migraram para o México, por essa questão da mão de obra mais barata, o custo mão de obra menor, né? Uma mão de obra qualificada para aquela questão de mão de obra, até porque não se precisava de tanta qualificação, né? Então, um exemplo aí das montadoras de veículos que foram para o México, montavam os veículos ali e depois vendiam novamente para os Estados Unidos. Essas empresas, inclusive, ficaram conhecidas como indústrias maquiadoras ou, né, montadoras. E simplesmente pegava, montava ali, maquiava e mandava para os Estados Unidos de novo. Tá? Devido a tudo isso, então, na questão do America First, United States First, o Trump começou a criar taxações, sobrevalores, sobremultas em cima dessas questões, tanto que boa parte dessas indústrias voltaram para os Estados Unidos porque já não era mais tão vantajoso assim continuar no México. Ele ainda existe, até porque para se mudar do NAFTA para esse USMCA, precisa da aprovação do parlamento dos 3 países. Aí deu pandemia, né? Aí mudou também. Joe Biden agora traz uma conduta um pouco diferente. Então, não sabemos aí o que vai acabar acontecendo com esse novo tratado ou se vamos voltar a ter o NAFTA. Nas cenas aí dos
próximos capítulos. E, né, o principal problema que se pode acontecer, que de repente problema, principalmente na visão dos Estados Unidos, né, é que a China, ela começa a ter uma maior influência aí no México, no Canadá, e acaba, digamos assim, provocando a hegemonia dos Estados Unidos no continente americano, né, que é o continente, em tese, que eles dominam, né. Então, aí nós vamos ter o segundo bloco econômico, que é o Mercosul. Tá? É chamado aí, né, de Mercado Comum do Sul. Tá? Só que aqui tem uma pegadinha. Muito embora o nome do bloco seja Mercado Comum, ele ainda não está no terceiro estágio. Ele ainda não é um mercado comum dentro da classificação efetiva. Tá? No Mercosul, nós vamos ter aí uma união aduaneira. Tá? Nós vamos ter aí, tá? Em 1991, então, a assinatura do Tratado de Assunção, no Paraguai, onde Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai criam o Mercosul em seu primeiro estágio como uma área de livre comércio de mercadorias. 1995, salvo engano, o Tratado de Ouro Preto, cria-se aí as TECs, tá? As taxas externas, as tarifas externas comuns, tornando aí, então, uma união aduaneira. Ah, professor, mas o senhor falou que o terceiro estágio é o fluxo de pessoas, fluxo de serviços. Sim. Tá, mas eu posso ir para a Argentina com meu RG, com a minha habilitação, não preciso de passaporte para entrar na Argentina, preciso de passaporte para entrar no Paraguai. Pois então, realmente nós temos aí um tratado que permite isso, porém, tá, na modalidade de turista, né, de pessoas que vão até o local para comprar, ficar ali de repente 1, 2, 7 dias e voltar. Não é um fluxo de pessoas como um mercado comum coloca, porque aqui você teria um fluxo de pessoas para trabalho. E até onde eu pesquisei, se você vai a trabalho, não, você vai convidado, dar uma palestra, participar de um congresso, apesar de ser um trabalho, né? Como é rápido, acaba não sendo necessário. Mas, se você vai ali a trabalho, propriamente dito, talvez até mesmo para estudar, você precisa ali de uma autorização de permanência. É menos burocrático, mas, tá? Aí, pelo que eu pesquisei, dos materiais que eu li sobre essa questão de blocos econômicos, eles colocam o Mercosul como uma união aduaneira por esta questão. Tá? Ah, professor, o senhor está dizendo que turista não é pessoa. Não, não é que turista não é pessoa, mas não é pessoa dentro dessa conjectura toda, né? Vamos colocar aqui o turista, ele vai, compra e vem embora, né? Vamos colocar entre aspas, não fica lá tomar o posto de trabalho, o posto de estudo de alguém efetivamente que mora, que nasceu, que é nacional daquele país em questão.
Aí, em 2012, nós tivemos a entrada da Venezuela no bloco econômico. Ô, professor, mas o bloco é de 91, a Venezuela só entrou em 2012. Pois então, a Venezuela já queria entrar fazia algum tempo, desde ali do começo dos anos 2000, porém, para se ter aí a entrada como membro no bloco econômico, você precisa ter a anuência do parlamento de todos os membros. E até então, Paraguai não concordava com a entrada da Venezuela. Em 2012, se teve um problema lá, entre aspas, golpe de Estado, que derrubaram o presidente do Paraguai, depois voltou, teve novas eleições. Por essa questão aí antidemocrática, pelo menos vista pelos outros países que fazem parte do bloco econômico, o Paraguai ficou suspenso. Então ele não era mais um membro ativo. Então, tendo o voto dos outros 3 países, o Paraguai não podia votar por estar suspenso, a Venezuela entrou. Por ironia, a situação do Paraguai 2 anos depois, se reestabeleceu, voltou a ser democrático, voltou a ter defesa dos direitos humanos, que são meio que requisitos de todos os blocos, e na Venezuela se inverteu, né? Nós temos ali uma situação antidemocrática, uma situação de não observância dos direitos humanos. Então, hoje, a Venezuela se encontra suspensa, tá? Não participando efetivamente do bloco aí. A partir do momento que regularizar a situação, tiver como um país democrático que defende os direitos humanos, ela volta a ser um membro ativo do bloco. Aí, tá? Nós temos outros países próximos aqui, o Chile, o Peru, Colômbia, Bolívia, Equador, que não são membros do Mercosul, mas são associados ao Mercosul. Possuem tratados com o Mercosul, tá? Negociam com o Mercosul, mas não são membros efetivos do Mercosul. Alguns aí, talvez até, vamos colocar entre aspas, namorando aí para fazer parte, outros, por uma ou outra questão, não adentram, não têm o interesse de fazer parte do Mercosul no momento, que de repente no futuro aí possa vir a fazer parte até, quem sabe de repente se tornar aí um mercado comum propriamente dito, apesar de eu achar complicado. E, pessoal, nós vamos ter aí nosso último grupo de hoje, nosso último bloco econômico de hoje, que é a União Europeia. Como nós já vimos, ela se enquadra aí como um bloco econômico quarto estágio ou do quarto tipo, já tendo passado por todos os outros estágios. Tá? Então, meio que no final ali da Segunda Guerra, em 1944, os países Bélgica, Holanda e Luxemburgo se unem para melhorar a economia deles, até porque ali a Europa era o centro da guerra e esses países já estavam, entre aspas, quebrados. Estão buscando ali já tentar recuperar parte da sua economia. Eles se unem e cria-se o chamado Benelux. É porque a sigla é em inglês daí, né? Belgium, Netherlands e Luxemburgo. Acredito que deva ser assim.
E aí, já como eles buscam, né, toda essa questão econômica entre eles, já se cria aí uma área de livre comércio, que alguns anos depois, 1950, 1951, vai surgir ali a Comunidade Econômica do Carvão, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Que aí, além do Benelux, nós vamos ter aí Itália, França e Alemanha, países vencedores e derrotados da Segunda Guerra, que buscam aí restabelecer, se reerguer de forma econômica, até mesmo de forma estrutural, até porque a época carvão e aço era o que nós podemos chamar aí da indústria base, e sem uma indústria base, você não tem o resto do segundo setor, né? Você não tem a indústria de bens, de bens, de capital, de bens de consumo. Então, você tem que ter uma indústria base para ter o resto, os outros níveis da indústria. Aí, em 57, né, surge o Tratado de Roma, que cria a CEE, a Comunidade Econômica Europeia, que vai manter esses mesmos países a princípio, tá? Aqui é um momento importante, que é um momento que surge, tá? As techs. Então, é um momento aí que surge um segundo estágio, um segundo tipo de bloco econômico dentro do bloco europeu. Aí, então, os principais pontos do Tratado de Roma. Os países tinham 12 anos para eliminar todas as barreiras alfandegárias, criou aí o PAC, né, o Programa de Agricultura Comum, que, né, além dessa questão das barreiras alfandegárias, para eles se tornarem de forma independente, não depender de outros países, na questão aí da agricultura, né, agrícola. Então, criou-se esses incentivos, criou-se a TEC, principalmente para essa parte da agricultura, da parte agrícola, tá? Aqui também se criou a Euratom, tá? Que é a Comunidade Europeia da Energia Atômica, que ao invés aqui de se criar armamento nuclear, eles buscaram uma fonte de energia que gastasse pouca matéria-prima, né? A energia fusão, fissão atômica, ela gasta muito menos energia para gerar energia. Né? Então, eles, para se tornar independente, para não precisar de outros países ou de alguém que fornecesse energia para eles, para que eles pudessem se tornar cada vez mais independentes dos outros, né? Fortalecendo eles ali internamente. E aqui houve um momento interessante, que houve, então, criação, tá, de instituições europeias. Criou Comissão Europeia, Conselho Europeu, Tribunal Europeu. Tá? Então, aí podemos colocar aí um embrião de um executivo, de um legislativo e de um judiciário do bloco para tratar principalmente questões dos países membros do bloco em questão. Aí, em 67, 10 anos depois, o Tratado de Bruxelas permite aí, criando requisitos, a adesão de novos países, né? Novos membros à União Europeia.
Aí então nós vamos ter entre 73 e 86 a entrada de mais 6 países. Reino Unido, Dinamarca, Irlanda e Reino Unido, Grécia, Portugal e Espanha, criando assim o que alguns chamam de Europa dos 12. Em 85 é feito o Tratado de Schengen, alguma coisa, minha pronúncia aí, perdão, peço perdão, que criou o espaço Schengen, que eliminou aí então as fronteiras entre os países, se podendo aí se ter um tráfego de pessoas sem barreiras nessa questão do tráfico de pessoas, tá? Aqui, a União Europeia, nessa questão, tá, se criou então aí um embrião para se ter um terceiro estágio. Alguns países que fazem parte do bloco, como o Reino Unido, não aderiram, porque não se tornou obrigatório. E países que não fazem parte do bloco, como a Suíça, aderiram a essa questão para facilitar, para desburocratizar a entrada de pessoas no país. Em 1991, tá, vai ter o Tratado de Maastricht, que aí cria o nome União Europeia, que aqui, tá, com este tratado, é que se torna um mercado comum, podendo aí, então ter as 4 liberdades lá que eu falei para vocês, de capital, mercadorias, serviços e pessoas. Aí, em 95, mais países adentram o bloco econômico. Em 1999, se cria a chamada Zona do Euro. E em 2002, o euro se torna a moeda do bloco da União Europeia, se tornando, assim, né, o 4º estágio, que é o estágio que se encontra hoje. Tá? Posteriormente, em 2004, 2007 e 2013, nós tivemos a entrada de mais países no bloco, tá? Tornando então o bloco com 28 países, estados-membros, em 2013. Em 2020, 2019, 2020, a União Europeia se retira do bloco econômico, passando então o bloco econômico a ter 27 países, né, tendo aí o seu banco central comum, que o emite sua moeda comum, que é o euro. Então, eles estão nesse 4º estágio. E como eu falei para vocês, tentaram criar uma Constituição Comum da União Europeia. Se eu não me engano, alguns países até chegaram a fazer a sua votação interna para aprovar, mas empacou em alguns países, né? Aí com a saída do Reino Unido, acabou tendo esse problema também. Então, não avançou essa discussão. Então, aí talvez no futuro a gente possa vir a dizer um 5º estágio, talvez com esse documento, se esse documento realmente acontecer. Então, pessoal, aí a questão de blocos econômicos que eu queria tratar com vocês. Na aula de hoje era esses os pontos. Alguém tem aí alguma dúvida, algum questionamento, alguma ponderação? Não, tranquilo, professor. Então, pessoal, por hoje é isso. Nos vemos na próxima aula. Bom final de semana a todos. Até semana que vem. Para o senhor também. Tchau, tchau. Obrigado.